Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Você está se juntando agora em mais um bate-papo Mayhem e Espelho de Circe Entrevista. Então, que às terças-feiras, às 8 da noite, a gente faz pelo Instagram. Por conta, na verdade, a gente é que está participando junto com o Espelho, né? Então ela já tem esse canal e toda terça entrevistava e a gente batia o mesmo horário, aí era uma burrice. Aí é mais inteligente a gente juntar e aí eu e a Ingrid entrevistamos alguém do mundo esotérico para a gente bater um papo sobre os assuntos da moda, né? Se bem que a moda já está na moda desde o século 17, 18, né? Então, hoje a gente vai falar sobre martinismo e para isso a gente vai convidou nosso chapa, Aloísio, que já é velho da casa, né? Já participou com a gente, já participou com o Espelho de Circe. Como é que você tá, Manão? Tô bem, e você, Marcelo, Ingrid? Então, hoje vai ser repeteco de martinismo, né? Ah, não, mas sempre tem coisa nova, né? Então, para a gente começar, né? Como sempre, todo gibi do Homem-Aranha, ele contava a origem do Homem-Aranha, né? E aí a gente faz a mesma coisa. Toda entrevista, a gente pede para o convidado contar como é que você chegou no martinismo, especificamente, assim, né? Tava lá Tá. rezando, fazia primeira comunhão junto com a Ingrid, aí frequentava a igreja e tal, e aí de repente tá dentro do martinismo, né? O que aconteceu? Bom, eu sou de uma época pré-internet, né? Não tinha internet. Adorava tudo que dissesse respeito à magia, ocultismo, esoterismo, desde pequeno. Eu não lembro uma época da minha vida que isso não fosse algo do meu interesse. Mas não tinha muito para onde fugir, né? Eu morava no interior. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu descobri que havia uma escola chamada Ordem Rosa Cruz Amorque. E eu pedi autorização para os meus pais, porque eu era menor de idade, e eu me afiliei à Amorque, a qual eu continuo afiliado até hoje. Então eu me afiliei em 1997, permaneço membro, e comecei meus estudos. E comecei a entender um pouco dessas coisas. Até que um dia eu recebi um papel, junto com o material da Amorc, me convidando para conhecer uma ordem chamada tradicional Ordem Martinista. Eu achei aquilo legal, era mais conhecimento, mais estudo, a internet estava começando a aparecer naquela época, e eu me afiliei. Durante um tempo eu estudei os manuscritos da TOM, né? O TOM é a abreviação de Tradicional Ordem Martinista, até que chegou a hora de eu ser iniciado numa heptada martinista. E foi uma das experiências mais intensas da minha vida, porque aquilo que eu achava que só tinha em filme, uma ordem com um cenário cavalheiresco que cheirava a França do século XIX, XVIII, aquilo apareceu para mim ao vivo e em cores em pleno século XX, né? Nós estamos falando do século XX, porque eu já sou um rapaz do século passado. E eu, então, me formei na TOM, a ordem martinista, a TOM e qualquer outra tem 3 graus, associado, iniciado e superior desconhecido, ou superior incógnito. E aí eu quis me aprofundar no martinismo, né? Eu me tornei superior desconhecido no ano 2000, eu quis me aprofundar e eu fui, então, bater na porta de várias ordens martinistas, passei por algumas, com algumas eu me afinizei, com outras não, até que eu conheci o meu professor, que era um iniciador livre, alguém que tinha a legitimidade de conferir iniciação martinista de maneira livre. Com ele eu estudei por 10 anos, foi um treinamento intenso, então eu já era superior desconhecido, foram 10 anos de um treinamento já como terceiro grau martinista, até que em 2000, no final de 2010 eu recebi também esse grau de iniciador livre, que a gente chama de quarto grau, que é um grau, sobretudo, administrativo. E aí, em 2011, eu iniciei, eu criei minha própria organização, meu próprio grupo martinista. Então foi assim, falando assim bem resumidamente, a minha caminhada foi essa. E o martinismo, dentre todas as escolas,
iniciáticas acabou sendo o coração da minha espiritualidade dentro desse cenário do ocultismo ocidental. Então, desde 1999 até hoje, eu trabalho com martinismo quase todos os dias da minha vida. O martinismo é maravilhoso, né, cara? Eu lembro a iniciação é um negócio assim que é de outro planeta, assim, parece mesmo um filme. Mas vamos fazer o seguinte, o pessoal que está escutando a gente provavelmente nunca ouviu essas palavras, né? Porque o jovem de hoje, ele quer magia do caos, goécia e tal, tal. Então a primeira pergunta de todas vai ser assim, o que é martinismo? Então, é a pergunta complicada, porque tem duas maneiras de explicar. A gente pode dizer que martinismo é a filosofia subjacente a uma ordem iniciática, uma ordem que estuda cabala, hermetismo, magia, teosofia cristã, do final do século XIX, foi fundada em 1889 por um médico francês chamado Gerard Dancos, cujo nome de guerra, o pseudônimo, era Papus. Papus é um dos gênios do Noctemeron de Apolônio de Tiana, que está num apêndice do Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi. Só que esse nome, Ordem Martinista, homenageia um filósofo francês do século XVIII, o marquês Louis-Claude Saint-Martin, que, por sua vez, foi aluno e discípulo de um grande teurgo, também do século XVIII, chamado Martinez de Pasquali. Então, o Martinez de Pasquali, no seio da maçonaria francesa, ele começa a disseminar uma ordem oculta, muito secreta, chamada Ordem dos Cavaleiros Eleitos Sacerdotes do Universo, ou, como ela é mais conhecida, Ordem dos Cavaleiros Eli Cohen. Tem gente que fala Elos Cohen, então estou usando as maneiras de falar para o pessoal identificar, que era uma ordem de magia operativa, ou teurgia, né? A gente pode depois explicar o que é teurgia, mas teurgia a gente pode considerar como um ramo da magia. Saint-Martin, depois de estudar e ser iniciado no mais alto grau dessa ordem, ele acaba seguindo seu próprio caminho, principalmente depois que o mestre vai para o Haiti e de lá não retorna, e ele passa a ensinar uma filosofia que é uma união, uma amálgama muito bem costurada entre os ensinamentos do Martinez de Pasquali e do teósofo cristão alemão Jacob Boehme. E o Papus, quando cria a ordem martinista já no século XIX, no finalzinho, ele homenageia Louis-Claude Saint-Martin porque ele tinha uma linhagem iniciática que remontava a Louis-Claude Saint-Martin, cujo pseudônimo era o filósofo desconhecido. Então, essa ordem que ele cria, que é uma ordem que não estuda apenas os ensinamentos de Louis-Claude Saint-Martin ou de Martinez de Pasquali, ela acaba tendo esse nome de Ordem Martinista, porque Saint-Martin é o grande padroeiro da ordem. Então a gente pode dizer que nós temos um martinismo antigo, que são os ensinamentos do Martinez de Pasquali e do Louis-Claude Saint-Martin, um martinismo moderno, que é essa ordem fundada por Papus em 1889, e o martinismo contemporâneo, que é o que nós temos hoje. Várias organizações, todas elas legítimas, né, perpetrando, disseminando esse viés francês do esoterismo ocidental. Porque eu gosto de dizer que o martinismo nada mais é do que o ocultismo ocidental do final do século XIX com tempero francês. Foi no mesmo período histórico, pela influência das obras de Eliphas Levi, nós temos duas grandes organizações que são criadas mais ou menos na mesma época, praticamente no mesmo ano. A Ordem Martinista na França, com esse tempero francês, e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, na Inglaterra. Também influenciada muito fortemente pelo renascimento ocultista que as obras do Eliphas Levi propiciaram. Nossa, que muito maneiro mesmo. Muito legal. Perguntaram aqui, né? O Alexandre perguntou aqui. Boa noite. O que você acha da Ordem Martinista da Morte? Eu acho excelente. Era a pergunta que eu ia fazer agora, porque o cara que está escutando a gente fala, pô, legal, martinismo e tal, mas parece ser um negócio meio super secreto e tal, e não é, né? Não é. A porta de entrada, assim, existem vários grupos, depois a gente vai falar um pouquinho disso daí, mas tem uma porta de entrada que é muito fácil de chegar lá.
que é a Tom, né? Isso. Então, você falar um pouco do que é a tradicional Ordem Martinista? Bom, com a morte do Papus, ele morreu na Primeira Guerra de tuberculose, ele foi médico de guerra e acabou contraindo tuberculose e morrendo. Houve, como sempre acontece, aqueles cismas e rachas, né? Então, assim que ele falece, já começa o pessoal a discutir, cria uma organização aqui, outra lá. Basicamente, a gente tinha a Ordem Martinista de Paris, que depois se torna a Ordem Martinista de Lyon, e um dos membros do Supremo Conselho, Victor Blanchard, cria a Ordem Martinista e Sinárquica. Nesse cenário, o cofundador da Ordem Martinista, que fundou junto com o Papus, o Augustin Chabozot, ele resolve fundar, fala, não, vamos colocar isso aqui como era, como a gente pensou, Papus e eu. Vamos fundar a Ordem Martinista tradicional, Ordem Martiniste Traditionnelle. E um dos caras que foi iniciado na Ordem Martinista tradicional foi o Harvey Spencer Lewis, o primeiro imperator da Amorque. E como a Segunda Guerra, os martinistas, maçons, Rosacruzes, enfim, os iniciados foram muito perseguidos na Europa. E quase todas as organizações iniciáticas europeias, elas acabaram entrando em dormência. Mas, nessa época, a Ordem Martinista tradicional já era pujante junto da Amorque. Então, a Amorque acabou sendo uma preservadora dessa importante organização martinista, que quando veio para o Brasil, lá, né, ela começa em San José da Califórnia, que ainda hoje é a sede da Amorque, ela passa a ser chamada de tradicional Ordem Martinista. É uma questão de tradução, se a gente parar para pensar, tem uma sutileza, né? Não é bem igual falar Ordem Martinista tradicional e tradicional Ordem Martinista, mas ela chega no Brasil como tradicional Ordem Martinista. Ela é aberta a todos os membros da Amorque que alcançaram o primeiro grau dos seus estudos Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amorque, ela tem 12 graus iniciáticos e 3 graus preparatórios. Então, quem atingiu o primeiro grau é convidado para ingressar na TOM, se assim quiser. E aí perguntaram o que eu acho. Eu acho ela fantástica, maravilhosa, uma organização a qual eu sou muito grato. Não fosse ela, jamais teria sabido o que é martinismo. Então, eu vejo, às vezes, algumas críticas muito injustas na internet, que hoje em dia também está na moda criticar, mas é uma organização incrível. É a maior organização martinista do mundo. E a maioria dos martinistas de outras organizações conheceram o martinismo pela Tom. Foi a sua primeira escola. Só que cada fundador de uma organização martinista, cada livre iniciador, é livre, como o nome já diz, para dar o seu tempero na sua ordem martinista. Então, tem ordens martinistas mais teóricas, outras mais práticas. Algumas mais alquímicas, outras mais herméticas, outras mais cabalísticas, outras mais gnósticas. É tudo a mesma coisa, mas com temperos. É aquela coisa de fazer feijão. Todo mundo sabe fazer feijão. Mas um põe alho, outro põe alho e cebola, outro põe bacon, outro põe linguiça calabresa. É a mesma coisa. Então, a Tom tem o seu tempero, o seu jeitão, que é corretíssimo, tá ótimo, e outras ordens têm um approach diferente. Então, assim, a Tom é uma ordem mais intelectual. Ela é uma ordem que prioriza mais o estudo de cabala, de hermetismo. E há outras ordens que têm um viés mais prático, mais pragmático, que se dedicam mais à prática da teurgia. Mas isso é uma opção de cada organização martinista. Tem martinismo para todos os gostos. E já era assim na época do Papus. A loja do Papus era uma loja muito eclética, mas a loja do Chabozot, o cofundador, era uma ordem toda voltada aos estudos orientais. Estudavam sânscrito, estudavam hinduísmo, budismo. Assim como já havia na época dele uma loja martinista que era focada em alquimia. Então, tá tudo certo. Cada organização martinista vai ter um foco. E na Tom você não precisa frequentar ainda, né? Tem muita gente que acompanha, por exemplo, tem gente que vai estar assistindo a gente, sei lá, do interior da Bahia, né? Interior do Ceará. Né? Como é que o pessoal faz para entrar na Amorque? Bom, isso é até bom a gente esclarecer, porque algumas pessoas
Quando a gente fala que não precisa frequentar uma heptada para ser membro da TOM, tem gente que acha que a TOM dá iniciação por correspondência. Eu já ouvi muita gente falando isso. E não é bem assim. Qualquer Rosa Cruz da AMORC que tenha chegado ao primeiro grau pode dar início aos seus estudos martinistas, como eu fiz, em casa. Vai receber material de estudo. Mas se ele quiser ser iniciado no martinismo, ele vai ter que se dirigir a uma heptada. A iniciação martinista é sempre presencial. E aí, claro, existem certos ensinamentos que são reservados para heptadas. Até porque eles não têm razão de ser para quem está só em casa, porque existe todo um simbolismo vinculado ao templo, às vestes que são usadas, que quem não passou por isso, se ler, né, alguma coisa a respeito, não vai entender, não vai ter proveito. Então, os ensinamentos básicos são os mesmos, mas existem algumas coisas que a gente só vai encontrar se for verdadeiramente iniciado fisicamente num, como eles chamam de organismo afiliado. Isso aí, o legal é que dá para você tem um calendário, né? Eu lembro que aí você podia até escolher as diversas heptadas. Então, se de repente você estivesse perto do Rio de Janeiro e ia estar na data certinha, você pode viajar para o Rio e fazer a iniciação lá. Exato. Ou se depois... E isso vale também para a MORC também, né? Eu lembro que você faz o primeiro grau, eles te dão uma tabela que tem as datas certinhas de onde cada organismo afiliado vai fazer a iniciação. Na MORC e eu aí fiz você o consegue... meu primeiro e quarto graus na loja Ribeirão Preto e todos os outros graus eu fiz na loja São Paulo. Então tem essa flexibilidade, né? Aí eu fiz em várias lojas diferentes, era sempre um amigo meu e falava, Deodébio, você tinha que ir lá fazer na minha loja. Aí, mas o pessoal é muito gente boa, né? O martinismo traz essa galera da paz, assim, né? Você sabe explicar? Eu não sei, mas comparando com as outras ordens, tal, mais sombrias e tal, o martinismo me parece diferente. É uma galera mais bem-humorada, não sei. Então, me parece um pessoal mais voltado verdadeiramente para a coisa como ela deveria ser, não é? O estudo e a prática da tradição esotérica ocidental. É claro que tem treta entre os martinistas, como em qualquer lugar que tem seres humanos. Mas me parece que é um pessoal mais voltado mesmo ao estudo teórico e prático dos mistérios iniciáticos do Ocidente. Eu gosto, acho muito legal, atrai um pessoal mais maduro ou um pessoal que tenha um foco mais claro a respeito do que está buscando. Por isso que a MORC, inclusive, não faculta o martinismo logo de cara. Ela espera que a pessoa chegue no primeiro grau, porque para chegar no primeiro grau, você já passou por mais ou menos 1 ano e 6 meses de estudos. Então você já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade na caminhada para poder se dedicar ao martinismo. Porque os ensinamentos básicos do martinismo são muito simples. Mas quando a gente resolve se aprofundar, vai estudar Martinez de Pasquali, seu Tratado da Reintegração dos Seres, as obras de Liclot de Saint-Martin, que são várias, e as obras de Jacob Boehme, aí a coisa fica bem complexa, né? Quem já tentou ler esses livros sabe que é um estudo para a vida toda. É um estudo para a vida toda, porque são extremamente densos. Essa parte, principalmente do cara ter que ter o primeiro grau e ter ido no templo e tal, eu acho que faz um filtro muito legal, né, cara? Porque às vezes o cara tá empolgadão, chega e escuta o podcast e fala, eu vou dominar os Pokémon da teurgia e tal, e vai entrar no martinismo. Aí ele descobre que, cara, tem que ir 1 ano de estudo para apagar esse fogo, né, da galerinha empolgadão. Sim. Então não tem um fogo de palha, né? A galera que entra já é mais pé no chão. E basicamente, assim, pelo menos a maioria das ordens martinistas que eu conheço, as que não estão ligadas à MORC, elas têm algum curso preparatório ou algum filtro para quem pede ingresso, né? Então é muito comum as organizações martinistas oferecerem algum tipo de estudo preliminar para a pessoa ver se gosta e para a pessoa também estar mais azeitada quando for iniciada, né? Porque tem essa coisa, né? O pessoal já quer, eu quero teurgia. A gente, teurgia, assim, em a nutshell, de maneira muito simples, é alta magia da tradição esotérica ocidental, mas uma magia voltada à evolução pessoal, à transcendência, ao que a gente chama de reintegração. Reintegração pessoal, reintegração universal. O retorno
ao que éramos antes daquilo que o martinismo chama de queda. Mas aí o pessoal, né, é muito comum, eu quero fazer teurgia. Os graus martinistas costumam ser uma preparação para o trabalho teúrgico, mas não existe aquela palavra mágica, aquele mistério bombástico que você vai descobrir e você vai sair fazendo abracadabra. É um treinamento árduo, é um treinamento diário, como em qualquer ordem, né? Você vai aprender arte marcial, você não vai sair já dando golpes lindos, você vai fazer alongamento, você vai fortalecer os músculos, fazer muita coisa, às vezes maçante, né? Mesma coisa em qualquer treinamento iniciático sério, você começa treinando suas habilidades psíquicas, capacidade de meditar, de visualizar, de entoar nomes sagrados e por aí vai. Aí o pessoal fala, puxa, mas precisa disso tudo? Precisa, é uma academia do espírito. Galera, para quem chegou agora, o assunto é sobre martinismo. Eu vi uma galera aqui perguntando no chat sobre o que é. Agora nós somos mais 100 pessoas ao vivo aqui, escutando nosso amigo Aloysio falar sobre martinismo. Queria agradecer ao Sérgio Jones e à Ana por terem comprado os selos. Quem ainda não comprou um selo e quiser ajudar a gente a produzir mais conteúdo, por favor, compre aí, participe do nosso trabalho. E, gente, chegaram algumas perguntas aqui no Instagram do Espelho de Circe e eu queria fazer a primeira. Aloysio, qual a ligação do mestre Philippe de Lyon com o martinismo? Toda e nenhuma. Toda e nenhuma. E o que acontece? Já no final da sua vida, o Papus conhece o mestre Philippe de Lyon, que era um grande taumaturgo, um homem com poderes incríveis, não dá nem para dizer poderes psíquicos, né? Era um verdadeiro mago, um mestre realizado, também um magnetizador na França, ele curava pessoas assim de maneira extraordinária. Enfim, era um verdadeiro mestre, com M maiúsculo. Né? Tanto que não se sabe de nenhuma filiação dele a nenhuma escola iniciática, porque eu costumo dizer que quem precisa de escola iniciática é quem está aprendendo. Mestre não precisa de escola. Então eu falo para o pessoal, cara, se você é mestre, sai das ordens, porque você já chegou lá. Então o mestre Felipe era o cara que já tinha chegado lá, ele muda totalmente a visão que o Papus tinha de espiritualidade, ele se torna o mestre espiritual do Papus, ele se torna o mestre espiritual de vários membros do Supremo Conselho, como por exemplo o Cedir, depois vai se dedicar a divulgar os ensinamentos do mestre Felipe, mas infelizmente o Papus não pôde privar muito da companhia do mestre Felipe porque ele morreu. Mas o mestre Felipe, ele é considerado por todas as ordens martinistas que eu conheço como um mestre que integra o que a gente chama de mestres do passado, né? Todo mundo que foi importante para a tradição, depois que passa pela transição, se torna um mestre do passado, e nós os louvamos, nós os veneramos, vejam bem, né? Respeitosamente nas nossas reuniões. E existem organizações martinistas que estão muito afinizadas com o mestre Felipe, principalmente aqui no Brasil e na América do Sul. Porque quem mais divulgou o mestre Felipe entre nós foi o Léo Costé de Macheville, o Sevananda, que criou a ordem martinista da América do Sul. E essa tradição do Sevananda foi tão forte no Brasil, na Argentina, no Uruguai, que aqui no Mercosul a gente tem um martinismo com uma ênfase muito grande no mestre Felipe. Para quem não sabe, quer pesquisar, o nome dele era Lisieux Antelme Philippe, mestre Felipe de Lyon. Tem mais alguma perguntinha? Tem sim, tem sim. O Frater Belrá mandou assim: Pasquale e Willermos, isso, pertenciam ao rito da estrita observância templária do Barão de von Humboldt. Houve os cismas, não estou entendendo muito bem o que ele mandou em várias partes, assim. Não dá para entender. Bom, eu acho que eu consigo falar um pouquinho do seguinte. O Pasquali teve dois discípulos que são os que mais se destacaram, que são o Louis-Claude Saint-Martin, do qual a gente já falou, e o Jean-Baptiste Villermoz. Villermoz era um maçom de Bordeaux,
que fazia parte dessa organização maçônica, a Estrita Observância Templária, fundada pelo Barão von Hund. Quando o Villermoz ingressa na Estrita Observância Templária, ela está meio assim, já entrando num estado de quase dormição. Ele percebe que do jeito que estava, ela acabaria adormecendo. Então ele num congresso muito famoso que houve dos membros da Estrita Observância Templária, ele propõe uma alteração radical e ele cria um novo rito maçônico chamado Rito Escocês Retificado, o RER, que é um rito, inclusive, regular, reconhecido pela GLUE, pelo Grande Oriente do Brasil, pelas grandes lojas, que foi uma maneira de ele divulgar e ensinar a doutrina de Martinez de Pasquali na maçonaria regular. Então, você vai ter um rito maçônico fortemente influenciado pela doutrina de Pasquali, até que você chega numa ordem cavalheiresca chamada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, CBCS. E aí vem uma coisa que alguns ritos, algumas potências maçônicas têm, outras não, que é a ordem secreta, a ordem interna, que que dá os graus de professo e grão-professo, que é onde alguns ritos vão trabalhar a teurgia prática de Martinez de Pasquali. Então talvez seja um dos poucos ritos maçônicos que lá em cima existe prática teúrgica mesmo, na prática mesmo, na veia. Veio uma outra pergunta aqui do Cadu Fonseca que fala assim: por que o martinismo não deve ser compreendido como algo que é exclusivamente cristão? Veja, dentro da tradição esotérica ocidental, eu estou falando desse caldeirão cultural que nós temos, não dá para a gente dizer que o cristianismo não faça parte. Não dá para a gente, como eu gosto de dizer, jogar a criança fora com a água do banho. Toda a tradição esotérica ocidental, desde a formação da Igreja Católica, ela acaba sendo matizada pelo cristianismo. Mas, quando a gente fala de cristianismo, o pessoal pensa, é o cristianismo lá da tia que me deu o catecismo de primeira comunhão, é o catecismo da minha avó evangélica, é o cristianismo da minha avó evangélica. Então, as pessoas compreendem cristianismo a partir da sua experiência pessoal com denominações cristãs. O cristianismo martinista é um cristianismo diferente, baseado nas ideias de Pasquali, que são bem diferentes do que a gente está acostumado a compreender como cristianismo. Também nas ideias do Jacob Boehme, que igualmente não trata de um cristianismo ortodoxo, e várias organizações martinistas ainda vão ter pinceladas de cristianismo gnóstico. Então a gente não está falando do cristianismo da Igreja Católica Romana, das igrejas protestantes reformadas. É outra coisa, é um cristianismo hermético. Nossa, muito maneiro. É muito interessante saber isso, né? Porque eu acho que é uma dúvida geral, assim, né? Tem uma galera que tem um pouco de implicância, né? Com os cristãos em geral. Então é sempre legal, tipo, abrir os horizontes, né? Perguntaram aqui também, qual a diferença entre o martinismo e o martinezismo? Ou não existe diferença? Não, existe. São ordens distintas, né? Então, quando a gente está perguntando qual a diferença entre o martinismo e o martinezismo, nós estamos falando qual a diferença entre a ordem fundada por papos no final do século XIX, a ordem martinista, e a ordem dos cavaleiros Helicoen. Digamos que a ordem dos Helicoen, o martinezismo, ela tem um viés muito mais prático e operativo já na largada do que o martinismo. O martinismo começa mais light, vamos dizer assim. E o martinismo vai além do próprio Pasquali. No martinismo você vai ter estudo de cabala, porque isso é uma coisa polêmica, mas para mim, a minha visão, Pasquali não era um cabalista. Pasquali é Pasquali. O pessoal fala, Pasquali era cabalista? Para mim, não. Pasquali era um gnóstico? Para mim, não. Pasquali era Pasquali. Ele foi um cara que trouxe uma doutrina única. Claro que com nuances cabalísticas, com nuances gnósticas e por aí vai. Então, a ordem dos Helicoen, o martinezismo,
é muito operativa. E o martinismo vai se tornando operativo à medida que a pessoa vai se aprofundando nos estudos. E aí vem uma coisa que eu já vou aproveitar para explicar. Muita gente fala, então eu quero ser martinesista. Beleza, seja. Mas saiba que a sua vida como martinesista não vai ser a vida de uma pessoa comum. Olha só o nome da ordem. Ordem dos Cavaleiros Sacerdotes Eleitos. Eli Cohen. Então você vai ter uma vida de cavaleiro sacerdote. Você vai ter períodos fixos de oração todo dia, e é bastante oração, e orações com métodos teúrgicos. Você vai ter que seguir um regime alimentar. Você não vai poder comer tudo que você quer, você vai ter que abrir mão de algumas comidas. Normalmente, o regime alimentar, enfim, para dizer o que a gente pode dizer, é o regime kosher, o que um judeu come. Você vai ter que fazer rituais em determinadas épocas do ano longuíssimos, alguns deles duram de 6 a 8 horas. Então é um caminho lindíssimo, mas a pessoa precisa ter nervos de aço, muita fibra para seguir esse caminho. Por isso que algumas organizações deixam a iniciação no martinesismo para um momento posterior, quando a pessoa já comeu bastante arroz com feijão, para poder realmente se dedicar a um sistema tão exigente como o sistema de Martinez de Pasquali. E uma outra pergunta também que todo mundo faz é se no martinismo pode entrar mulher? Pode, sempre pôde, desde o começo. O martinismo foi criado pelo Papus, isso é muito bonito, como uma organização para homens e mulheres, sem distinção de gênero e mesmo de religião. O pessoal fala, o martinismo é cristão? O martinismo, ele tem esse viés cristão especial do qual eu falei, mas ele tem membros de todas as religiões. Ok, tem algumas ordens que restringem, mas elas são a exceção. Até porque um martinista que tenha passado pelo 2º grau conhece um determinado mistério pelo qual ele jamais poderá fazer qualquer distinção entre as várias religiões, cultos, sistemas de crença e fés que existem no mundo. O martinismo é universalista. Claro que é a minha visão, vai ter gente que vai dizer não, tem que ser católico, apostólico, romano. Bem, 90 e tantos % das organizações martinistas são extremamente abertas a homens, mulheres e pessoas de qualquer sistema de crença. Só não pode ser ateu. É igual na maçonaria. Você tem que acreditar numa potência criadora, numa causa primeira, não importa como você defina essa causa incognoscível. Você pode chamar de Deus, grande arquiteto do universo, ou como no martinismo, sublime arquiteto dos mundos, pouco importa. Só não pode ser ateu. De resto, pode tudo. Ah, isso é muito massa esses esclarecimentos. Rolou mais uma pergunta aqui do CM 19100. Poderia indicar uma ordem martinista além da ligada à Mork, que se foque mais na prática teúrgica? Eu posso fazer marketing, então? Faz. Deve, né? Essa pergunta a gente já estava aguardando no final, que é como é que a gente te acha, né? Olha, eu indico 2 organizações martinistas, que são as organizações com as quais eu trabalho muito diretamente, que são a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, IFD, que foi essa organização que eu fundei no final de 2010. Depois a gente pode pôr o site, tem um site. E mais recentemente, a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que foi uma ordem trazida para o Brasil em 2019, e da qual eu sou um dos representantes. O principal representante do Brasil é o Ivan, que já veio falar aqui com a gente sobre Mêmphes Misraim. Então eu indico essas 2 ordens, que são as ordens da nossa casa. As 2 têm site, Irmandade dos Filósofos Desconhecidos e Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada. As 2 têm um viés prático, desde o começo. Elas são 2 ordens exigentes, que vão pedir muito estudo teórico e também muita disciplina para práticas iniciáticas. Então, assim, o que eu posso prometer é o melhor sistema de ensinamento teórico e prático ao nosso alcance, mas é aquela coisa, para você ser um mago, um teurgo,
você vai ter que fazer muito exercício espiritual, muito supino da alma para poder conseguir algum resultado. Não existe a palavra mágica, o grau secreto, né, o super ultra segredo da batatinha dourada que a partir de lá você consegue fazer acontecer. Isso não existe. É treino. Treino diário, constante, disciplinado. Gente, não, você não sabe, a gente está recebendo mensagem aqui falando assim, bota o site aí que a gente quer se inscrever. Eu, tipo, vai Oh, rolar, meu Deus, galera. Vou botar o secretário na das live. duas ordens vai ficar louquinho. Gente, Tá com funciona uma assim, pergunta aí? tá? Para quem quiser se inscrever, a gente oferece, as duas ordens vão oferecer preliminarmente um curso básico, que é para a pessoa nos conhecer, para a gente conhecer a pessoa, tá? Mas esse curso é tudo gratuito, gente. Martinismo a gente não cobra nada. Então, mesmo esse curso que é pré-iniciação, ele é muito legal. Tanto o curso da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, quanto o curso da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Então, aqui, o Livros Curitibanos está perguntando se tem como indicar um livro sobre a introdução do esoterismo ocidental e do martinismo, né? A gente vai publicar umas coisas aí em breve, não é? Mas vamos lá, de coisa mais no mercado que a gente tem hoje. A editora Pensamento acabou de republicar o Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papus. Então eu recomendo, ela acabou de publicar um livro clássico. O que você lê lá nesse livro é martinismo. Mas martinismo papusiano, isso é muito importante, porque o pessoal fala, não, papus não é martinismo. Ok, então vamos chamar de martinismo papusiano. Não é Saint-Martin, puramente Saint-Martin. Agora eu tenho uma pergunta massa aqui, tá anotada. E de acordo com o martinismo, essa pergunta a gente geralmente fala para o pessoal da Tatá, da Quimbanda, dos líderes religiosos e tal, mas no martinismo existe alguma crença em que acontece depois que as pessoas morrem? Ou cada estudante tem a liberdade? Existe um texto? O que o Martinez pensava sobre esse assunto? Bom, vamos começar pelo que o Papus pensava, mais fácil, né? É mais fácil. O Papus, ele foi um divulgador do ocultismo, ele foi chamado de Balzac do ocultismo, porque o cara escrevia sem parar, não sei como ele tinha tempo de ser médico, era um médico famoso, inclusive com livros de medicina muito famosos na época dele, escreveu mais de 230 livros de ocultismo, era casado, tinha filho, eu não sei como ele dava conta, mas ele não era só um divulgador do ocultismo, ele gostava do espiritismo francês, do espiritismo de Allan Kardec. Então a gente nota que quando o Papus vai explicar como é que é o pós-mortem, é muito semelhante à ideia que o Kardec tinha. Então, ao invés de falar de corpo, perispírito e espírito, Papus vai falar de corpo, envoltório plástico, que é a mesma coisa que perispírito, e alma. É a mesma coisa. E ele vai ter uma ideia reencarnacionista, igualzinho o espiritismo de Kardec. Agora, Pasquali e Saint-Martin não se debruçavam tanto nessa questão de como era a vida após a morte, mesmo porque eles tinham uma visão, nesse aspecto, mais tradicional. Era uma visão parecida com a visão da Igreja Católica ou das religiões cristãs mais ortodoxas. Embora, para o martinesismo e o martinismo clássico, isso também é polêmico, mas é uma visão minha, não existiria um inferno eterno. Ou seja, ainda que o fulano, depois da morte, fosse para um lugar não muito bonito, um dia todo mundo será reintegrado ao seu estágio original, aquilo que os gregos chamavam de Era de Ouro e que os martinistas chamam de reintegração. É o retorno ao estado que o ser humano teria no Jardim do Éden, segundo a mitologia judaico-cristã, e que toda a tradição religiosa ou iniciática vai ter. O retorno do ser humano à sua condição de inocência e grandeza primitivas. A gente pode chamar de Era de Ouro, de reintegração, de nirvana e por aí vai. E qual a sua visão sobre a sociedade das ciências antigas, Alô? A melhor possível. Eu acho que a gente até tem que fazer aqui
assim, um momento de homenagem à Sociedade das Ciências Antigas. Eu não vou falar o nome do grande martinista que está por trás, porque ele é uma pessoa muito discreta, mas a Sociedade das Ciências Antigas é um site que há décadas oferece para todos nós, gratuitamente, traduções fantásticas dos principais livros, opúsculos, artigos da tradição esotérica ocidental francesa. Para quem se interessa, ela oferece um estudo dirigido, e aí, a depender da caminhada da pessoa, ela pode ser convidada a fazer parte de um trabalho iniciático mais fechado, mais reservado. Mas é algo fantástico. Sou muito grato à Sociedade das Ciências Antigas. Se não fosse ela, a gente não conseguiria ler muita coisa que hoje a gente lê, conversa, discute, porque está lá no site de graça para todos nós. Esse site é fantástico. E ele é super discreto mesmo, porque eu tô um tempão tentando entrevistar os caras e. Não vai conseguir, Marcelo, eles não vão aparecer. Se aparecer, a gente estoura champanhe. Porque é o seguinte, gente, o martinismo... Não, mas o trabalho deles é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Isso que eu estou fazendo, né, é meio que uma heresia martinista, tá? Eu aparecer aqui e falar, eu sou martinista, eu tenho uma organização martinista. O trabalho do martinismo, a gente sempre fala, ele é silencioso e desconhecido. É um trabalho que não faz barulho. São Martin dizia, onde há barulho, não há iniciação. E onde há iniciação, não há barulho. E é um trabalho anônimo. Então, normalmente, os martinistas não assinam seus trabalhos com seu nome civil, a começar de Saint Martin, que assinava como filósofo desconhecidos, e o martinista não faz propaganda, o martinista ele trabalha desinteressadamente. A gente fala que é o serviço pela tradição, para a tradição, sem esperar nenhum resultado. E é o que a Sociedade das Ciências Antigas faz. Ninguém sabe quem está por trás, só o pessoal do meio, eles não cobram nada, e eles estão, olha, eu acho que há mais de 20 anos, divulgando o que há de melhor no cenário dessa tradição esotérica ocidental francesa. Eles estão. Deve dar mais de 20 anos mesmo. Tem uma pergunta aqui do CM19100 que fala assim: siga o sistema religioso celta druídico. Há incompatibilidade com o martinismo? Nenhuma. Ao contrário, algumas organizações martinistas vão ter lá dentro organizações druídicas. Algumas têm, outras não. Porque é comum, gente, o martinismo a ordem martinista é a porta de entrada, muitas vezes, para várias ordens esotéricas europeias extremamente fechadas, que às vezes o nome nem é divulgado por aí. E a pessoa passa a ser elegível a essas ordens depois que ela termina o 3º grau martinista. Então, há organizações martinistas que até oferecem formação iniciática tradicional no druidismo. Entendi. Bom, que bom, né, que tem esse lance super amplo, né, de você poder fazer parte de várias coisas, né, sem se restringir a nada. Eu acho que a busca do conhecimento é por aí mesmo, né, a gente não se restringir. Sem entrar aqui em considerações sobre tudo que tem, mas as nossas organizações são assim, Ingrid. Ordem martinista, como se fosse a escolaridade que todo mundo faz, né? Todo mundo tem que fazer aquela mesma escolaridade. O currículo é único. Aí chega na hora de prestar vestibular, o cara vai escolher uma faculdade que se afina assim com o jeito dele. Pode ser exatas, humanas, biológicas. Martinismo é assim. A ordem martinista tem um currículo geral que todo mundo segue. Depois que você termina o 3º grau, você pode optar. Eu me inclino pelo rosacrucianismo, tem ordem Rosa Cruz. Eu me inclino pela alquimia, tem organização alquímica. Eu quero fazer teurgia, tem organização teúrgica. E assim vai. Então você escolhe qual é a senda na qual você quer se especializar como martinista. Aproveitando esse gancho que você falou agora, né? Tem uma pergunta aqui do Rob Verdi. Inclusive, Rob, obrigado aí por ajudar a nossa live. Ele pergunta assim: qual o foco das ordens martinistas não operativas? Existe sentido em teurgia não operativa se a própria teurgia é operativa?
É um contrassenso. Vamos lá. Ordens martinistas não operativas. Eu estou entendendo que uma ordem martinista não operativa, ela vai ser mais teórica, mais intelectual. Por exemplo, como a maçonaria. Uma ordem que vai estudar história, simbolismo, hermetismo, mas sem disciplinas práticas. Né? Teurgia é prática. Não tem como ter teurgia em teoria. O que existe é uma teurgia mais calcada no cerimonial mágico, que a gente chama de via operativa propriamente dita, e existe uma teurgia interiorizada, que é uma teurgia fundada na prece, na meditação e em técnicas interiores de alquimia interior e de ascese interior. Os dois são práticos, só que um é uma operatividade cerimonial e o outro é uma operatividade interna. Vou dar um exemplo, não confundam com o martinismo. Um cara que está lá na Golden Dawn e que está lá fazendo o ritual menor de banimento do pentagrama, ritual menor do hexagrama, ele está fazendo uma prática operativa cerimonial. O cara que está numa escola verdadeiramente iniciática de yoga, ele também está fazendo algo operativo, mas é interior. São práticas que são silenciosas, que são solitárias e que vão trabalhar aquele fogo interno que aqui no Ocidente a gente vai chamar de alquimia espiritual e que no Oriente é a via tântrica da ascensão de Kundalini. Não sei se eu compliquei mais do que ajudei. Muito massa. Muito. Não, acho que você ajudou, você sempre ajuda. Inclusive, a galera está aqui falando no chat, agradecendo, dando parabéns pela live, falando que é ótimo escutar você, escutar o Ivan também, quando ele vem. Obrigado, né? Gente, legal. Tem aqui o Rick Carvalho falando, o Aloysio sempre perfeito em suas palavras. Obrigado, Rick. Eu acho que você está explicando muito bem, amigo. Parabéns mesmo. Valeu. Olha só, tem gente perguntando de La Chose. Meu Deus. É muita pergunta. Gente, inclusive, mandem pela caixa de perguntas aqui no chat. Fica mó a galera falando, fica difícil, né, da gente ver, porque fica meio transparente as perguntas. La Chose, que legal. Aproveitando esse gancho aqui, o Livro de Curitibano nos mandou assim, existe estudo da simbologia templária dentro do martinismo? Existe. Dentro do próprio currículo da Ordem Martinista, o templarismo é considerado e algumas organizações martinistas vão ter núcleos templários agregados a elas. Assim, dando um spoiler, as nossas têm. E tem cabala? Tem muita cabala. É aí que vem a polêmica, né? Por mais que a gente entenda que Pasquali é Pasquali, ele é um mestre que trouxe um sistema único e original, nós também estudamos cabala na Ordem Martinista e cabala luriânica. Né? O pessoal acha que todo estudo de cabala morreu na árvore da vida. Existem várias escolas de cabala, algumas delas passam longe da árvore da vida, da Hot Shin, mas no martinismo a gente estuda cabala luriânica. E uma última perguntinha aqui, para também não ficar atropelando o Marcelo tanto assim, né? A Camila Luteni perguntou assim, quais as práticas diárias do martinismo, assim? Coisas que você pode falar, é claro, né? Depende do grau, começa assim bem tranquilinho, exercícios de visualização, de harmonização, de meditação, e aí aos pouquinhos a gente vai deixando a coisa mais power. Aí devagarzinho a coisa vai ficando, né? A gente vai construindo um bolo, primeiro bate a massa, depois põe para assar, aí vai pondo glacê. Enfim, é difícil dizer isso. Eu posso dizer que todo martinista não deixa de praticar pelo menos 15 minutos de alguma coisa diariamente. Agora, Marcelo, vou fazer uma pergunta para você, hein? Do Rafael Secato. Seria o Kybalion escrito por martinistas, dado o anonimato da autoria dos 3 iniciados? Não. A gente fez uma entrevista inteira só com um americano que ele estudou o Kybalion a fundo. Depois procura no canal, tem uma entrevista que fala assim, a história do Kybalion. E, na verdade, a gente vai descobrir que o Kybalion foi escrito
por uma galera do século. Então, ele é como se fosse um compilado das regras herméticas pelo ponto de vista do século XVIII, XIX. Né? Então, tem muita gente que acha que hermetismo é só o Kybalion, mas, na verdade, o Kybalion era o segredo da época dele, né? Tem o Lucas aqui que está perguntando, já acho que é a quarta vez, sobre Lachose. Posso responder para ele sobre Lachose? Responde. Gente, Lachose responde aí. é um nome muito chique. Né? Lachose é a coisa em francês, tá, gente? Lactiosa, né? A coisa. O que é isso? É que eles não querem falar que é um Exu, né? O Lactiosa, né? Ó, eu não posso entrar em muito detalhe. Você não pode falar, mas eu posso. O Pasquali dizia que todos os fenômenos que aconteciam durante as cerimônias Cohen, luzes que pipocavam no ar, perfumes, manifestações físicas, porque havia muita manifestação física no cerimonial Cohen, eram manifestações do agente desconhecido, que, enfim, é algo interno do martinesismo. Mas o conjunto desses fenômenos é Lachose, a coisa. Porque, como era difícil explicar, eles deram um nome que, para nós, parece muito chique, Lachose. Mas é a coisa, gente. É a coisa. Estão mandando aqui, ó, Lechose. Lachose. Lachose, a coisa. Muito bom, gente. Pô, mas é tão forte essa parte do Lactiosa que, às vezes, no ritual maçônico do Hair, você sente, às vezes, aparece uns perfumes do nada no templo, umas velas que acende, que apaga, tem umas coisas sinistras aí no... Marcelo, o martinismo tem efeitos especiais, né? Vamos falar aí, que quem conhece, conhece. Seja no viés papuziano, seja no viés de Villermoz do rito escocês retificado, temos efeitos especiais. E esses efeitos especiais são Lachose. Muito bom. Gente, sem efeitos especiais também não tem graça, né? Tem que ter alguma coisa assim pra gente lembrar que nós estamos no caminho certo. Com certeza, né? A gente precisa ver um fenômenozinho, né? Pra confiar no que a gente está fazendo. Aqui, o Rick Carvalho perguntou assim: o martinismo pode ser visto também como uma religião, caso a pessoa não se identifique com as religiões abertas? Não, né? Não, isso é muito importante. Não é religião, porque tudo que vira religião estraga. Começa a ter fundamentalismo, dogmatismo. Não. A pessoa não precisa ter uma religião para ser martinista. Ela não pode ser ateia. Ela tem que crer numa força superior que deu origem a tudo que existe no universo. Então ela pode ter uma religião, ela pode não ter. Mas, pelo amor de Deus, gente, não transforma o martinismo em religião. Porque a gente está numa sociedade iniciática, é para a gente conversar. Se o coleguinha tem outra visão, legal, vamos sentar, né? Trocar ideia aqui, os dois crescem juntos. Quando começa, isso é errado, isso não pode, cara, isso é dogmatismo. Inclusive, isso é contra o espírito martinista, porque a gente tem como regra fazer a nossa síntese intelectual. Papos falava muito disso. E a síntese intelectual vem a partir da tese e da antítese. Então é dessa dialética. Eu falo uma coisa, meu irmão, minha irmã entende diferente, e a gente vai conversar, não discutir, a gente vai bater papo, e como iniciados nós vamos crescer. Então, cara, falou de religião, estragou, azedou o negócio. Por favor, não é religião. Chega, o mundo precisa de menos religião e de mais espiritualidade. Inclusive, ele é tão plural que quando você pega o 4º grau, você tem a autorização de criar seu próprio grupo, né? Então, fala um pouquinho mais desse 4º grau. Cara, olha como o cara que foi religião genial, que vai te dar permissão para você criar uma outra religião, né? Olha como o cara Isso foi já genial, mata né? a história. Olha a cabeça do sujeito que não estava preocupado com poder, com títulos. O martinismo é assim. Quem tem o 4º grau, que é o grau administrativo, que é o grau de iniciador, pode fundar o seu grupo. Pronto, acabou. Se eu, martinista, quero um grupo mais orientado para a cabala, eu monto o meu. Se eu quero um grupo mais orientado para a alquimia, eu monto um mais orientado para a alquimia. Todo mundo é martinista. Claro que assim como na maçonaria, a gente tem, entre aspas, os landmarks, né, do martinismo. Eu tenho que ter um núcleo comum, senão não é martinismo. Mas o jeito que eu vou estudar,
o foco que eu vou dar nos estudos, o foco das práticas, isso é de iniciador para iniciador. E é por isso que o martinismo cresce tanto desde o final do século XIX, porque é livre. É livre, gente. Você pode estudar o que você quiser. Então é por isso que eu não gosto de criticar nenhuma organização. Vai ter ordem martinista para quem é mais teórico, para quem é mais prático, para quem gosta de astrologia, para quem gosta de cabala, para quem gosta de tarô. Tem para todos os gostos e é tudo martinismo. Interessante, interessante mesmo. É muito legal isso, né? As pessoas não entendem muito a diferença entre religião e espiritualidade, né? Isso é uma tecla que a gente bate muito nos podcasts do Espelho de Circe, né? Como a espiritualidade, ela expande seus horizontes, né? Como às vezes a religião, ela não faz a mesma coisa. É muito doido isso, muito legal. Sempre escutar você, Luísa. Demais. Obrigado, gente. Valeu. Você quer encerrar, Marcelo? Então Explicar já um pouquinho vamos encerrar. também da onde vai acontecer essa entrevista e tal. Vamos lá, para o pessoal que está com a gente, essa aqui é uma novidade, né? Que a gente está aqui no Instagram, porque toda terça-feira tem o Espelho Entrevista e o Mayhem, era mais ou menos no mesmo horário. E aí a gente faz agora pelo Instagram, mas não se preocupa, quem segue a gente no YouTube, a única diferença que vai ter é que vai aparecer esses quadradinhos, né, das caixinhas, a formatação é diferente, porque a gente não faz pelo Zoom. Mas esse vídeo, essa live vai para o YouTube. Depois é o youtube.com/Deldeb ou Projeto Mayhem. E aí depois o áudio disso aqui ainda vai para o Spotify, né? Então ainda tem mais uma jornada enorme de conhecimento aí até esgotar essa chama, né? E agora a gente ainda está fazendo cortes, então ainda vai pegar uns trechos e tal. E outra, alguém passou, a gente implementou que as entrevistas do ano passado, agora lá no blog, elas estão voltando. Então, provavelmente, esse conhecimento que a gente está tendo dessas entrevistas vai ficar, enquanto existir internet, está sendo divulgado, né? É isso, Ingrid. Agradecendo a Luísa, valeu demais, foi muito obrigado. Massa. Muito obrigado pela oportunidade. Esses livros que vão sair em breve, né, a gente vai trazer umas novidades aí. Né, a gente já trouxe, né, até Odisseia, que foi o senhor livro massa, que ajuda bastante até a entender o Tratado de Reintegração, né? Gente, é uma bênção esse livro, porque, sinceramente, cara, o Ivan, ele leu, estudou o tratado tantas vezes que ele conseguiu fazer o melhor resumo. Não é porque o cara é meu amigo. A exposição que o Ivan faz, simplificando a compreensão do tratado, não existe. Não existe. E aí, né, Marcelo, vai ter uns livros aí que vão aparecer, mas a gente já promete que vai ter um livro martinista, não é martinesista, martinista 100% prático. Vai ser que nem aquele livro do Israel Regard, o One Year Manual, mais para o martinismo. Fantástico, já está fechado. Cheio isso aí. de novidades aí, hein, galera? Cheio de novidades. Então, para quem curtiu o Aloysio, a gente vai botar o link das ordens na descrição dessa live. A gente vai gravar essa live. Então, vai ficar disponível aqui no Instagram para vocês conseguirem acessar, se inscrever. Enfim, perturbarem bastante aí o Aloysio e o Ivan. E, enfim, ingressarem um pouco nesse universo martinista que a gente está conhecendo agora aqui no Espelho, né? Muito obrigada a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigada a quem comprou os selos, enfim, está ajudando o nosso trampo. E, Aloysio, muito obrigado por ter aceitado esse convite e trocado essa ideia aqui com a gente. Foi massa demais. Valeu mesmo. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar do meu assunto preferido. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Beijão.